Fala aí pessoal, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de The Bad Batch, dessa vez do último episódio da série The Cavalry Has Arrived. A cavalaria chegou, então vamos nessa, né? Esse também é o episódio 15 da terceira temporada, mas é a última temporada, o último episódio. Então vamos lá, né? Já começa com um tema bem diferente, meio fúnebre até, e a logo da série tá toda desbotada de preto, deixando bem sinistro o clima. Inclusive o episódio tem 51 minutos, né? Então é bem longo. Mas enfim, começa lá em Wayland, né? Com uma patrulha de naves pelo Monte Tantis. E aí o Hunter, né, fala que a base fica a 6 km. Ele pergunta se o Wrecker vai aguentar, porque ele tomou aquele arranhão lá do Dryax no episódio anterior, né? E o Wrecker responde: tente me impedir. Então eles continuam caminhando em direção à base, né? Enquanto isso, o Dr. Hemlock é informado que um dos fugitivos que eles estavam procurando, né, foi capturado, um dos insurgentes, e é ninguém mais, ninguém menos que o Rampart, né? Eles meio que ficam numa disputa de ego os dois, porque afinal de contas eles são os dois vilões da série, né? O Rampart foi o vilão da primeira temporada, e da primeira metade da segunda, né, que foi até o episódio 8 por aí, e depois foi o Hemlock. Então foi bem bacana, né, ver essa disputa de ego entre os dois, porque um não se interessa tanto pela ciência, ele quer mais coisa militar, essas coisas, e o outro não. O outro é um cientista mesmo. Então foi bacana ver esses dois lados da moeda, né? Mas enfim. Lá no laboratório, o Echo não está conseguindo achar registros dessa câmara, né? Que a Emery falou. E ela diz que a câmara tem muita criptografia. E a câmara fica alguns níveis abaixo, né? Ela é bem vigiada, mas a Emery consegue colocar o Echo lá dentro. Ele pergunta por que ela está ajudando. E ela diz que porque ela percebeu, né, que ela não quer fazer essas coisas ruins. Ela percebeu, né, o que é que o Império estava fazendo. E, enfim, ela quer fazer o que é certo dessa vez. E eles vão, né, rumo a essa câmara. Enquanto isso, lá na câmara, a Ômega põe em execução o plano dela, né. Basicamente, ela finge que está indo para o quarto. A Doutora Scalder vira de costas, né? E aí a Sammy e o Bairne, né, dão um sinal lá com os bloquinhos. Então a Eva e o Jax vão distrair o robô para que a Ômega meio que tente reprogramá-lo com aquela gazua, né, que ela encontrou no episódio anterior, que estava com a Emery. E aí, beleza. Eles levam o robô pro quarto, né, da Ômega. Então a Doutora Scalder, ela vê que a Ômega, o Jax e a Eva não estão ali, ela sai, né? A Sammy nota isso, ela derruba o brinquedo, que é o sinal, né? A Ômega consegue reprogramar o droid e eles voltam antes que a Doutora Scalder entre na câmara, né? E eles dizem que estavam com o droid, mas não teve nenhuma checagem de rotina com ele recentemente. Só que aí o droid vai lá, injeta uma seringa na Scalder e ela desmaia. Então as crianças vão lá, né, pro quarto da Ômega. Ela começa a tirar os painéis da parede para eles subirem pelo túnel, né? E aí eles até improvisam como se fosse aqueles coletes, sabe, de mãe e filho. Eles improvisam um colete lá no Jax para ele ficar carregando o Bairne, e a Eva bota, né, como se fosse um cinto, e ela bota a boneca Tuca dela. E eles começam a vagar pelos túneis, né? Enquanto isso, o Wrecker, ele para mais um pouquinho na floresta, resmungando, né? E o Crosshair diz que ele vai precisar de outra injeção médica, né, de remédio, mas já acabou, então eles têm que continuar. Então o Echo e a Emery estão passando por aquelas portas lasers para chegarem na câmara, e ela fala um pouco para eles sobre o projeto Necromante, né? Ela não sabe muita coisa porque ela assumiu, né, como cientista-chefe há pouco tempo. Mas ela fala que estavam conduzindo experimentos com crianças com alta contagem de midi-chlorian, que a Ômega o sangue dela conseguia aguentar uma transferência sem reagir muito e tal. E aí beleza, corta pro túnel de novo, o Bairne, ele começa a chorar, né? E a Ômega aproveita, né, a distração, porque eles já estão perto do tanque da Fera Zilo. E tipo, ela aproveita a distração pra soltar a fera. Os Stormtroopers acabam encontrando as crianças nos túneis, mas é tarde demais. A Fera Zilo já tá solta e começa a causar o caos lá na base, né? E aí, a Emery e o Echo chegam na câmara, encontram com o Hemlock e o Escort.
Ela pergunta o que está acontecendo e ele diz que graças à incompetência da Scalder, a Ômega e as crianças fugiram por uma abertura na parede. Mas que vão, né, fechar a base e essas coisas. E que a Fera Zilo acabou se soltando. Ele pede para Emery encontrar a Ômega, pois agora o destino das duas estão ligados, né? Então o que acontecer com a Ômega vai ser culpa da Emery. E ele sai da câmara, né, junto com o Scott. A Emery não sabe qual é a ligação, porque a Fera Zilo fugiu, mas o Echo diz que provavelmente é coisa da Ômega. Por quê? Porque é exatamente o que ele faria. Ela está dividindo as tropas para criar uma distração e fugir, né? E aí, com esse tumulto todo da Fera Zilo, o Byrne acaba dormindo de novo. A Fera Zilo chega até o hangar de transporte, começa a destruir tudo. Lá na selva, o Crosshair tá com a mão tremendo que só. E aí ele vira, né, e diz para o Hunter e pro Wrecker que tem muita patrulha. E aí o Wrecker até fala, a gente devia ter trazido a Betty com a gente, né? E aí ele diz, para de olhar pra mim assim, Crosshair, eu tô bem. Ele, não, você não tá bem. Vocês dois vão para a torre de comandos e tentem contactar o Rex. Eu vou invadir a base sozinho. Mas o Hunter diz que não tem chance, né? Que ele não vai fazer isso. Só que o Crosshair diz, não, a Clone Force 99 morreu com o Tech. Nós não somos mais aquele esquadrão. Eu já tive nessa base, eu conheço todas as entradas, né? E olha, eu sei que se a gente entrar, nem todo mundo vai sair. A Ômega precisa de vocês dois. Eu vou sozinho. É o que eu mereço. Só que aí o Hunter disse, nem pense no plano 99, Crosshair. A Ômega e aqueles clones precisam da gente, de todos nós. E aí o Wrecker diz, nós sabemos os riscos, e o Tech também sabia. Nós faremos isso juntos. Então os três vão, né, em direção à base, só que aí a Fera Zilo arranca a parede e sai livre para a floresta. O Crosshair até pergunta, né, se isso foi obra do Echo ou da Ômega, e o Hunter e o Wrecker já reconhecendo Ômega, com certeza. Mas enfim, a Ômega e as crianças, né, a mini Beth, por assim dizer, eles chegam onde estava a Fera Zilo, né, e tem uma escadaria. Eles vão tentar subir, só que o Jax ele tem medo de altura. Ele daria um péssimo soldado, né? Mas ela diz, não. Olha, o meu irmão Wrecker, ele também odeia altura. E ele é o soldado mais forte que eu conheço. Então vamos, é só não olhar para baixo, olhe para cima. E aí a mini Beth, né, começa a subir pela escada. O Dr. Hemlock é avisado que a Fera Zilo escapou. E aí deixou uma possível abertura, né, para a Clone Force 99 entrar. O Hemlock pede para mandar as naves atrás da Fera Zilo. O Scott até questiona, dizendo, mas tem uma abertura, os clones vão entrar. Aí ele, exatamente. Faço o que eu mandei. E aí o Scott obedece, né? E o Hemlock vai até um laboratório lá, né? E ativa um esquadrão de clones CX. Pois é. Então a gente vê, né, o CX2 e outros CX. Vamos chamar de esquadrão CX agora, né? De clones X. Enfim, o Echo e a Emery chegam lá onde fica a cela da Fera Zilo, mas tá tudo destruído, e ele diz, a Ômega passou por aqui. Só que a Emery não sabe onde as crianças estão. O Echo nota a escadaria e pergunta o que é que tem lá acima, né? E ela diz que é o hangar de transporte. O Echo pergunta se tem algum atalho para lá. E eles vão nessa direção, né? A Clone Force 99 entra no hangar de transporte. Só que aí encontram, né, com o esquadrão CX. E aí eles começam a lutar, né? Só que, poxa, a estratégia deles é muito melhor. Inclusive eles estão repetindo, né, um movimento bem parecido com uma tática bem parecida com o que a Clone Force 99 usou lá em The Clone Wars, em Anaxes, né? Tipo, o grandão fica afastando lá com o escudo enquanto os outros avançam. De certa forma, esses clones X são uma representação do que a Clone Force 99 seria se eles não tivessem desertado, se eles tivessem continuado com o Império, né? Porque cada um meio que é uma representação. Nós temos um clone X lá com espadas gigantes, meio para ser a contraparte do Hunter. Vemos um com um capacete bem parecido com o do Tech. Vemos um grandão, né, parrudo, para ser uma contraparte do Wrecker. E é óbvio o CX2, que é uma contraparte do Crosshair, né, o Sniper.
A Clone Force 99 apanha feio para o Esquadrão CX, o Hunter fica desmaiado, o Wrecker toma choque. E o CX-2 corta fora a mão direita do Crosshair. Pois é. E aí, né, a Emery e o Echo estão passando pelo corredor, vem, né, a Clone Force 99 sendo levada, eles não sabem para onde, mas eles decidem que vão resgatar as crianças primeiro e depois ele dá conta de salvar os irmãos. Enquanto isso, eles estão indo, a Mini-Bat, né, acaba cruzando com alguns Stormtroopers, mas o Echo aparece, atordou os dois, né, e aí nós temos a Ômega e o Echo reunidos. Então eles vão, né, para o hangar científico, onde tem algumas naves que estão preparadas, e a Ômega se despede das crianças e da Emery, né, o Echo dá as coordenadas para que eles vão para Pabu, que é um lugar seguro, né, e que eles vão encontrá-los lá. Porque o trabalho deles ainda não acabou, eles têm que resgatar a Clone Force 99 e os outros clones. Então, a Emery promete para a Ômega que vai cuidar das crianças, né? E entrega o datapad dela para a Ômega, ou seja, a Ômega agora tem acesso total à base. Então, a Ômega e o Echo se preparam, né? Para resgatar os outros clones. E eles são a cavalaria que estava se referindo no título. Porque aí vai uma curiosidade. Quando a Clone Force 99 foi apresentada pela primeira vez em Clone Wars, eles estão descendo lá da Marauder, o Wrecker é o primeiro do esquadrão a falar alguma coisa. E a primeira fala dele é justamente a cavalaria chegou. Então foi bem bacana fazer esse paralelo, esse fechamento de círculo, né? Só que a cavalaria que esse episódio se refere são o Echo e a Ômega. Bem bacana. Mas, enfim, né? Lá na sala de treinamento, né? O Hemlock prendeu o Hunter, o Crosshair e o Wrecker em cápsulas, né, de condicionamento. E desde que o Crosshair fugiu, ele alterou os métodos. Ele não sabe se a Clone Force 99 vai sobreviver, mas se não sobreviverem, ele tem milhares de outras cobaias clone, né? O Hunter diz, nós vamos sobreviver, mas você não. Então o Escort chega, né, dizendo pro Hemlock que o Tarkin quer falar com ele. O Hemlock vai pra sala e o governador Tarkin diz, olha, por holograma, né? Olha, é o seguinte, eu soube que você perdeu o controle da Fera Zilo, tá um caos aí. E o Imperador não tá contente não contigo, hein? Eu tô indo aí pra ver o que diabos tá acontecendo. E o Hemlock fica todo assim, né? Não, eu tenho tudo sob controle. Mas o Tarkin já disse que tá a caminho, então... De um jeito ou de outro o Hemlock tá ferrado. Mas, enfim. O Echo e a Ômega chegam no bloco de celas, né? Começam a libertar todos os clones. Inclusive eles estavam atirando nos Stormtroopers e pegando os blasters deles, né? Eles soltam até a Nala Se e o Rampart. Então o Echo dá um discurso lá, né? De que ele sabe que os clones estão presos lá há meses. Eles tentaram encontrar a base, mas não puderam antes. Agora eles sabem onde está e vieram resgatá-los. Mas o esquadrão deles precisa de ajuda. Então ele pede, né, a ajuda de qualquer clone que quiser ficar para lutar. Então, né, um monte de clones diz, olha, ainda temos força dentro da gente para uma última batalha. E aí o Echo ordena, né, que 2 clones vão para o hangar para proteger as naves e levem os feridos, né. A Ômega meio que vai se despedir da Nala Se, que diz, olha, você não vai estar segura até o Hemlock ser destruído e todas as pesquisas também. Ela, então vamos para o laboratório. E a Nala Se diz, não, o seu lugar é com eles. Então a Ômega entrega o datapad da Emery pra Nala Se, né? E beleza. Ela começa a ir pro laboratório, né? A Ômega, o Echo e alguns clones vão até a sala de treinar, até o corredor, né? Que fica embaixo, 2 andares abaixo da sala de treinamento. A Ômega entra pelos dutos pra dar uma espiada, né? Enquanto isso, a Nala Se encontra uma granada no chão, segura, né, e vai pro laboratório. Só que o Rampart, que pegou um blaster, tá indo atrás dela. Meu Deus. E aí, né, a Ômega fala que só tá vendo um guarda, né, um vigia na sala, e que o Echo pode entrar com os outros pra distraí-lo enquanto ela liberta o esquadrão. Só que aí que tá, os outros clones do esquadrão CX estavam escondidos. Eles começam a lutar, né, contra o Echo e tal. A Ômega meio que consegue soltar
as travas, né, que estavam prendendo as mãos do Wrecker, mas ele ainda está desacordado. Ela é capturada pelo CX parrudo e o Hemlock aparece dizendo: eu sabia, a lealdade clone é a maior fraqueza deles, né? E aí a Omega, poxa, foi capturada de novo. A Nalace tá lá tentando deletar os dados, né, no laboratório, só que o Hemlock não, o Rampart aparece, né, começa a ameaçar ela com o Blaster, e ele quer saber tudo sobre o projeto Necromante, pois ele vai usar como uma moeda de troca para recuperar o status dele, né? E a Nalace diz que o trabalho dela jamais pertencerá a ele ou ao Império. Ele sempre será Kaminoano. Então o Rampart mata ela, né? Só que não antes dela ativar a granada e jogar no laboratório e explode tudo, matando o Rampart junto. Enfim, olha, não tá perdoada pelo que tudo que ela fez o Files passar no arco dos chips lá em Clone Wars, mas tipo, ela não se redimiu, mas dá pra dizer que ela se sacrificou por um bem maior. Pois é. Então, valeu, Nalace. E aí, né, o Hemlock ativa aquele gás que ele criou lá, que ele falou na segunda temporada, que só ele é imune. Os outros clones lá começam a desmaiar, enquanto o Echo tá lutando contra o CX, né? E aí ele é informado da explosão no laboratório. E aí, né, a Omega fica: seus dados foram destruídos. Você não tem nada. Ele: não, eu ainda tenho você. Aí a Omega nota, né, que o Wrecker tá acordando, tá pronto para tirar as amarras. Ela: é? E eu tenho a eles. Então o Wrecker acorda, né, destrói um monte de coisa, consegue desativar o gás. E aí o Hemlock e o Scorch conseguem algemar a Omega no Hemlock. Então o braço dela fica preso no dele. E eles começam a correr, né? O Wrecker consegue meio que desativar o negócio, acordando o Hunter e o Crosshair. E ele pede pro Hunter pegar a menina, né? Então ele grita com tudo e parte pra cima do CX parrudo, começa a lutar com ele. E aí fica uma luta do Echo e do Wrecker junto com os outros clones contra o esquadrão CX, né? E aí o Hunter vai lá e joga uma lança elétrica empalando o CX-2. E o CX-2 morre. E, gente, não era o Tech, não era o Cody, era só um Reg, um clone normal, aleatório. Pois é. Desculpa aí, teoristas, né, de que o Tech estava vivo, mas não, ele se foi mesmo. E aí, né, o Hunter fala pro Crosshair que ele tá indo atrás da Omega, que é melhor ele ficar ali, né, porque ele ainda tá meio tonto, mas ele diz: sem chance. Enquanto isso, a Omega é levada lá pra uma passarela pelo Hemlock e pelo Scorch, né, tá chovendo muito forte. E ele usa, né, o bracelete lá que ele tirou do CX-2 pra chamar a nave. O Wrecker e o Crosshair conseguem acabar com o esquadrão de Clone X. E o Echo pergunta, né, ou melhor, o Echo e o Wrecker, né, estão lutando, eles conseguem acabar com os Clones X. E o Echo pergunta pro Wrecker cadê os outros. A nave finalmente está chegando na passarela, mas o Hunter e o Crosshair atiram nos motores, destruindo a nave. Eles começam a dar uma saraivada de tiros no Scorch, que cai da ponte, né, e provavelmente morre. E aí, né, o Hemlock aponta o blaster dele pra Omega, dizendo que não vão arriscar machucá-la, né. Só que a Omega diz que ele também não vai machucá-la, pois precisa dela viva. Então ele se aproxima da beirada e fala que se ele cair, a Omega cai junto. Então, né, a Omega mostra discretamente pro Hunter e pro Crosshair que ela tá com a Gazoo ainda, ela tem um plano. Então o Hunter pede pro Crosshair atirar nas algemas, né? Ele diz que não dá, pois a Omega tá perto demais e qualquer coisa ela pode acabar ferida. Mas o Hunter diz: a Omega sabe o que fazer. Aguarde o sinal dela e atire. Então o Crosshair apoia o braço dele no ombro do Hunter, porque o CX-2 arrancou a mão boa dele, né, de tiro, e ele se prepara para atirar com a outra mão. Então a Omega dá o sinal, né, ela enfia a Gazoo na perna do Hemlock, ele solta ela, né, e aí o Hunter e o Wrecker atiram, ou melhor, o Crosshair atira na algema, libertando a Omega, e aí ele e o Hunter começam a metralhar o Hemlock de tiro. E aí ele morre, né? Ele cai também. E aí GG. A Omega corre, dá um abraço no Crosshair, dá um abraço no Hunter. E eles, né,
dizem, ok, vamos embora daqui. E aí todo mundo se junta na nave lá de transporte e eles saltam por hiperespaço. Segundos depois chega o Star Destroyer Imperial do Governador Tarkin. É a primeira vez que a gente vê um Star Destroyer Imperial, não é mais um Star Destroyer, um cruzador da República, é Imperial mesmo. Bem bacana, né? E aí, amanheceu em Wayland, né? O governador Tarkin recebe um relatório de que o Hemlock e muitos soldados foram mortos, toda a pesquisa foi destruída, então não tem muito o que fazer. Então ele pede para fecharem a base e realocarem todos os recursos para o projeto Stardust, que para quem não sabe é o projeto do lado da Estrela da Morte, né, que o Orson Krennic estava responsável. E aí, corta a cena, nós estamos onde? Em Pabu. E aí, né, a Ômega e o Hunter estão lá, na árvore perto do Arqueo. E o Hunter agora fala pra Ômega que eles são os donos, ou melhor, não. O Hunter e a Ômega estão lá na árvore perto do Archeon, né? E o Echo vai falar com a Emery. E diz, né, que agora todo mundo tá livre, todo mundo tá bem. E ela fala, nós não tivemos uma infância boa, não tivemos uma infância própria. E aí, o Echo fala pra ela que agora eles são os donos das próprias vidas, né? Ele tá indo pra Pantora acomodar os clones. E a senadora Chute pode achar, né, uma utilidade para a Emery. Ela fala que quer ajudar, né? E aí a Ômega nota as crianças, né, o Jax, o Bairne, a Eva e a Sammy brincando junto com os jovens clones que o Hunter e o Wrecker encontraram naquele planeta no começo da temporada, né? E ela pergunta quando é que se vão achar, né, fizeram progresso e encontrar a família deles. E o Hunter diz que ele e o Rex estão trabalhando nisso, para encontrar a família dessas crianças, né? Mas até lá eles vão cuidar deles. Então o Echo e o Wrecker ou melhor, o Crosshair e o Wrecker se despedem do Echo. O Wrecker já tá super bem mesmo. E ele fez o que ele prometeu no começo do episódio, né? Ele disse que dava conta, então ele sobreviveu sim. E aí, né, o Echo se despede da galera e vai embora na Remora 1. E a Ômega nota que ficaram, alguns clones ainda estão em Pabo, né? E ela diz, e quanto a eles? Eles vão ficar? E o Hunter diz, olha, isso são eles que decidem. Eles são livres para seguir seus próprios caminhos. Nós já participamos de batalhas demais. Agora nós podemos escolher o que queremos ser, Ômega. E ela diz, tipo o quê? Ele fala, o que quisermos, garota. O que quisermos. E aí, né, a Clone Force 99 se reúne lá na árvore e finalmente tem um momento de paz, de descanso. E por Clone Force 99, né, eu digo Hunter, Wrecker, Crosshair, Ômega e Betcher. Essa é a formação final da equipe. E aí, nós temos uma cena de Pabo à noite, né? Nós vemos uma mulher de cabelo loiro, né? Ela tá indo para aquela caverna subterrânea e ela liga, né, os geradores. Então nós descobrimos que houve um salto temporal. Pois é. E aí, essa mulher não é ninguém mais, ninguém menos que a Ômega. Sim, ela agora já está uma adulta. Ela tá aqui embaixo. E ela tá com uma jaqueta com o símbolo vermelho da caveira lá, da Clone Force 99. E quando ela liga o gerador, ela vê a Betcher e o Hunter, que já tá bem velho também. Então sim, a Clone Force 99 finalmente teve décadas de paz. Porque se passaram, obviamente, mais de 10 anos. A gente tava em 17 BBY. E aí o Hunter diz, você ia embora sem falar nada, não é? O tempo não bagunçou os meus sentidos. E aí a Ômega se junta, né, com o Hunter e diz, olha, a rebelião precisa de pilotos mais do que nunca. Eu fiz a minha escolha. Eu quero fazer mais. A mesma escolha que o Echo fez no passado, né, quando saiu do esquadrão. E aí que tá, a Ômega fala rebelião, não aliança rebelde. E, tipo, a rebelião foi formada na época de Rebels, mais ou menos lá pra 2 BBY, porque Rebels se passa de 5 até 0 BBY, naquele episódio lá da Mon Mothma, mais ou menos em 2 BBY por aí, quando ela declara guerra aberta contra o Império, né? E, tipo, a rebelião mesmo, precisando de mais pessoas, é depois de Uma Nova Esperança. Então, esse epílogo
de The Bad Batch se passa entre 2 BBY e 4 ABY, ou seja, 4 anos após a batalha de Yavin, né? Não temos uma data concreta, só que é entre esses 2 anos aí, então, pois é. E provavelmente foi a Hera que chamou, né, a Omega, já que elas se conheceram crianças e provavelmente mantiveram contato. Então seria bem bacana a Hera ter sido a responsável por chamar a Omega, né, para ser pilota na rebelião. Mas enfim, a Omega diz, né, que ela fez a escolha dela, ela quer fazer mais, e o Hunter diz, e nós queremos te proteger. Só que a Omega responde que eles já fizeram isso, ela não é mais uma criança. E o Hunter diz que ela é a criança deles. Ela sempre será. E aí a Omega fala, olha, vocês já lutaram bastante. Essa é a minha guerra. Eu estou pronta. E o Hunter responde que sabe disso, mas ele não está pronto. Então a Omega vai, né, dar um abraço nele. E pede para que ele fique de olho no Wrecker e no Crosshair pra ela. Enquanto ela estiver fora, né. E ela tá indo entrar na navezinha dela, que não tem nome ainda, então vamos chamar de Marauder 2. O Gonk saiu de lá, né? E o Hunter fala, Omega, se você precisar da gente, estaremos lá. Então, a Omega saúda o Hunter saúda ela, né? A saúda, no caso. E nós vemos que a boneca tuca dela, né, a Lula, tá lá dentro da nave e ela também tá levando os óculos do Tech. Ele pode ter morrido, mas sempre viverá em seus corações e em suas vidas, né? Através deles. E aí, a Omega liga a nave, né? Pronta pra ir embora. A Beth está agitada latindo, mas o Hunter diz, ei, calma, ela ficará bem. E aí, a cena final da série é a Omega indo embora de Pabo na nave dela. Enfim. Gente, eu tava esperando um final totalmente diferente. Eu tava esperando um bocado de morte. E não foi. Tivemos um final feliz. Precisamos de mais finais assim em Star Wars. Muito obrigado, Jennifer Colbert. Muito obrigado, Brad Rowell, Dave Filoni, de Bradley Baker, Michelle Yang. Todo mundo que trabalhou nessa série maravilhosa que foi The Bad Batch. E é isso, né, gente? Encerramos a cobertura de mais uma série de Star Wars aqui no canal. Dia 4 de maio vai lançar Histórias do Império, né? Que é uma série de curtas e tal, na mesma pegada de Histórias do Jedi. Vai ter cobertura aqui espalhada ao longo do mês. Mas é isso. Tudo que eu quero dizer é um obrigado a todo mundo. Se gostaram da review, deixa um like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum de novo. Fiquem com Deus no coração. Jesus te ama. Um forte abraço e que a força esteja com vocês. Falou. Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why I give you everything.